Sabe aquela tensão silenciosa, mas super presente, que atravessa quase todas as famílias hoje em dia? Pois é, a gente vai fazer um mergulho profundo nesse atrito invisível entre diferentes gerações que dividem o mesmo teto ou pelo menos o mesmo sobrenome. Vamos destrinchar de uma forma bem didática por que esses conflitos são tão exaustivos e, incrivelmente, tão universais. A grande pergunta que guia a nossa análise é esta: por que a gente tem esse desejo quase incontrolável de modificar os nossos pais? É fascinante pensar como esse impulso de tentar consertar as gerações anteriores é uma experiência compartilhada por quase todo mundo. A gente cresce, começa a observar o mundo com as nossas próprias lentes e, de repente, surge uma urgência enorme de mudar as pessoas que nos criaram. E aí a gente esbarra num mistério intrigante. Como diz o texto base da nossa análise, mesmo quando os atritos se acumulam e as palavras se desgastam, insistimos. Por que a gente insiste tanto? Por que continuamos batendo na mesma tecla, tentando corrigir a visão deles e apontar novos caminhos, mesmo sabendo que isso gera uma dor tremenda e um desgaste emocional gigante para todo mundo? O que alimenta essa teimosia toda? Parte 1. O impulso de mudar. A ilusão do cuidado superficial. Num primeiro momento, a desculpa que a geração mais jovem dá para si mesma até que parece bem nobre. A gente diz que quer que eles sofram menos, que pensem diferente, que tenham a mente mais aberta. É como se os mais novos estivessem de frente para um horizonte vasto e superiluminado, enquanto olham para os valores tradicionais dos pais como se fossem uma gaiola cheia de amarras. A vontade é simplesmente quebrar essas grades e puxar os pais para esse novo mundo. Mas será que a motivação é só essa bondade toda? Na verdade, tem uma camada psicológica oculta e muito mais profunda aí. Quando os pais pensam de forma radicalmente diferente, isso acaba confrontando as nossas próprias certezas. Então, esse desejo de mudar o outro é, na imensa maioria das vezes, uma reação a um desconforto interno nosso. Existe uma exigência de que os pais mudem, porque, no fundo, a gente tem uma necessidade enorme de que a nossa própria visão de mundo seja validada por eles. Parte 2. A nova caverna de Platão. O conflito sobre a ótica filosófica. Acredite ou não, a filosofia antiga nos deixou um mapa perfeito para decifrar essa dinâmica familiar moderna. Lembra do famoso mito da caverna de Platão? É aquela alegoria do prisioneiro que consegue escapar da escuridão e finalmente vê a luz do sol. Fica maravilhado, né? E movido por pura compaixão, ele decide voltar para a caverna para avisar os outros que aquelas sombras na parede não são a realidade. O problema é que, ao tentar libertar o pessoal lá dentro, ele bate de frente com uma resistência feroz. Para quem passou a vida inteira no escuro, aquela luz repentina não ilumina absolutamente nada. Ela cega. É uma experiência dramática e que machuca. Esse retorno à caverna é exatamente o que acontece quando os mais jovens voltam para casa cheios de novas ideias sobre política, sobre identidade, sobre novas formas de afeto. Eles sentem que viram a luz e tentam a todo custo libertar os pais das sombras antigas. O ponto crucial aqui, e que essa alegoria ilustra tão bem, é que a libertação é um processo íntimo. Ninguém, absolutamente ninguém, é libertado sendo arrastado à força. Parte 3. O orgulho intelectual. A ilusão de ver mais. Agora, a gente precisa virar o espelho para essa geração que se considera tão iluminada. A grande ilusão é bater no peito e pensar: a nossa geração evoluiu, a deles parou no tempo. A realidade nua e crua é que ver as coisas de um jeito diferente não significa de forma alguma que você tem um nível mais alto de consciência. Muitas vezes, é só uma troca de referências mesmo. É só uma roupagem nova que o nosso ego encontra para se estruturar e se sentir intelectualmente superior. Esse é o grande perigo do orgulho intelectual. Achar que enxerga mais é extremamente destrutivo para as relações. A verdadeira evolução não precisa convencer ninguém de nada. Quando a gente tenta empurrar a nossa visão de mundo goela abaixo do outro, isso só prova o nosso próprio orgulho e a nossa arrogância espiritual. A gente acha que tem clareza, mas acaba usando a força, matando o que poderia ser uma troca genuína e amorosa. E aí vem essa constatação que muda tudo. Verdade mais profunda: todos ainda estão em alguma caverna. Isso dá uma rasteira no nosso orgulho, né? Enquanto existir dentro da gente a necessidade de validação e aquele comichão incontrolável de mudar quem pensa diferente, isso significa que nós também estamos presos. É só uma limitação de consciência diferente, projetando sombras um pouco mais modernas na nossa própria parede. Parte 4. O grande desencontro. O choque de visões. É aqui que o bicho pega. Chegamos no clímax do conflito.
O choque direto entre duas consciências lutando para proteger as suas próprias visões de mundo. De um lado, os filhos juram que estão tentando ajudar, apontando caminhos incríveis. Do outro, os pais sentem isso como uma invasão brutal, uma ameaça à própria identidade. Aquela luz toda que a nova geração está oferecendo com tanta empolgação é sentida por eles como um fogo que queima e invalida toda a história de vida deles. E vamos ser muito justos aqui. A verdadeira experiência interna dos pais não é birra ou ignorância. Aquelas sombras e referências antigas que a nova geração critica tanto foram exatamente a fundação que deu sustento emocional para eles a vida toda. Foi isso que permitiu que eles sobrevivessem e construíssem um legado que deixaram. Defender essas sombras é, antes de mais nada, um mecanismo de sobrevivência, uma proteção psíquica vital. No fim das contas, é uma dinâmica onde todo mundo se desencontra. A insistência inesgotável do filho em mudar a família é, na real, uma tentativa desesperada de reduzir o próprio incômodo de não ser reconhecido. É tentar parar de sentir aquela angústia. Enquanto isso, o pai ou a mãe só quer defender a própria existência e o direito de ser quem é. É um baita de um curto-circuito na comunicação. Parte 5. O caminho da aceitação. A resolução serena. Então, como é que esse conflito começa a se dissipar? Com certeza não é na base da força, mas através de uma mudança interna profunda. A grande sacada é que a gente não pode forçar a saída da caverna de ninguém. O caminho é cultivar virtudes muito específicas. Humildade, para aceitar que a gente não é dono da verdade. Respeito, para entender o nível de consciência do outro. Paciência, para respeitar o tempo alheio. E o amor verdadeiro, que ama sem exigir que o outro vire um projeto de reforma. O segredo não é arrastar a pessoa para o sol, é deixar lamparinas acesas na entrada da caverna dela. E olha, o ciclo do tempo é implacável. A inversão de papéis vai acontecer. Um dia, essa mesma geração super pra frente de hoje vai estar do outro lado da mesa. Vão aparecer pessoas ainda mais jovens, com ideias ainda mais disruptivas, questionando as certezas absolutas que a gente tem agora. E é exatamente nessa hora que vai ficar cristalino o quão doloroso é abrir mão da nossa própria visão de mundo. A conclusão mais profunda desse nosso mergulho é bem libertadora. O verdadeiro sofrimento não vem do fato de que os nossos pais não mudam. O nosso sofrimento nasce única e exclusivamente da nossa recusa em aceitar a realidade. Ele nasce do nosso apego, da nossa mania de controle e daquele orgulho intelectual de achar que sabemos o que é melhor para a jornada do outro. Fica a lição: ninguém evolui sob pressão. Para a gente fechar e levar isso para a vida, fica uma última reflexão pairando no ar. Esse incômodo gigante que a gente sente revela mais sobre o outro ou sobre quem se incomoda? É uma provocação e tanto. Um convite para a gente parar de querer reformar o mundo ao nosso redor e finalmente voltar o foco para o nosso próprio interior. Porque é só no silêncio dessa resposta que a verdadeira evolução começa.